Opa! Cheguei, viu? Tô na área. Eu sou o professor David Cerqueira e serei aqui no projeto Evolução, o seu professor de História Geral. Tudo andara por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por aqui, eu sigo feliz caminhando com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Você já chamou por ela hoje? Então chama, vem a aprovação, venha! E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para chegar sempre a notificação de novos vídeos para você e siga o Projeto Evolução lá no Instagram. A aula de hoje, para dar início a essa nossa jornada dentro da história geral, é sobre o absolutismo monárquico e o Estado moderno. Cabe a gente relembrar que, para facilitar a nossa compreensão, a história é dividida em diferentes períodos e o absolutismo monárquico está inserido justamente no período, nos tempos modernos, né? na Idade Moderna, na modernidade europeia. Dentro da periodização tradicional, essa Idade Moderna ela se estende desde 1453, que é quando ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, até 1789, que é quando há a eclosão, ou seja, o início da Revolução Francesa. Essa periodização ela é um resultado das concepções humanistas do Renascimento e é uma contraposição ao tempo anterior, que é o da Idade Média. Inclusive, a gente não pode perceber essa modernidade europeia como uma ruptura completa com o mundo medieval, com seus valores e suas manifestações culturais. Sabe por quê? Porque muito do medievo continuou presente, sobretudo no início dos tempos modernos. E há quem diga até, como o historiador Hilário Franco Júnior, que as estruturas modernas são fundamentalmente medievais. Mas, ao mesmo tempo, não há um consenso entre os historiadores a respeito desse tema. Vamos para a nossa aula. O Estado moderno ele foi marcado pela centralização política e a consequente formação de alguns Estados nacionais, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Foi marcado também pela crescente intervenção desse Estado nas práticas econômicas que priorizavam as atividades mercantis. Também esse Estado moderno, ou essa modernidade europeia, foi marcada pela redefinição por parte dos chamados humanistas do papel do ser humano no universo, diante de Deus e diante de si mesmo, e que estará na base do movimento renascentista. E também nós verificaremos, dentro dessa Idade Moderna, uma ruptura da unidade cristã no Ocidente Europeu a partir da Reforma, que contribuiu para a emergência de novas doutrinas cristãs denominadas protestantes e também contribuiu para novas práticas da própria Igreja Católica através da Contra-Reforma. E esse Estado moderno ele pode ser caracterizado, certo, por duas dimensões, uma dimensão política e uma dimensão econômica, ou seja, quando nós pensamos no Estado moderno, dois pontos dele, duas características, duas dimensões são importantíssimas para a gente estudar. Uma dimensão política, que seria o absolutismo, que é o tema da aula de hoje, o absolutismo, e uma dimensão econômica, que é o mercantilismo, que será tema aí de outros vídeos nossos, de outras aulas nossas, de outros encontros que nós teremos por aqui, tá certo? Vamos lá. O absolutismo, nós podemos entender por absolutismo o processo de centralização política. Importante isso aqui, viu? Centralização política nas mãos do rei. Se é um processo de centralização, isso me diz que antes era o quê? Descentralizado. Muito bem. Lá na Idade Média, o poder era descentralizado, porque o rei ele compartilhava deste poder com os senhores feudais. Então, a partir da formação dos Estados nacionais, nós temos a centralização ou um poder absoluto, olha aqui, o poder absoluto do rei sobre suas nações. Ou seja,
a tomada de decisão era feita única e exclusivamente pelo monarca. Ele não precisava consultar ninguém. Nós também podemos pensar que o absolutismo é um regime no qual o Estado possui poderes ilimitados sobre os seus súditos. Não entendeu? Peraí que eu vou explicar. Bem, se o Estado ele quiser te prender, ele vai te prender. Se o Estado quiser cobrar um novo imposto qualquer sobre você, ele vai cobrar e você não vai poder reclamar. É diferente do que nós temos hoje. Nós temos um Congresso Nacional, onde são feitas leis, há um limite para a atuação do Estado. No absolutismo, não há limite algum. O rei ele faz o que quiser. O rei comanda o Estado, o rei comanda a nação. E você é súdito, você está ali para cumprir a ordem e não para criticá-la ou para desobedecê-la, tá certo? E esse absolutismo monárquico, esse processo de centralização, ele é fruto da aliança rei-burguesia. Vamos entender essa aliança? Bora para frente. Essa aliança rei-burguesia, ela é uma troca de interesses entre o rei e esse setor social burguês. Entendamos como surge esta burguesia. Ela é um setor social que vai emergir a partir do renascimento comercial, quando a Europa Ocidental passa a fazer comércio com o Oriente. Os mercadores de Veneza, de Gênova, duas importantes cidades italianas, vão ao Oriente, compram determinados produtos e trazem para serem vendidos na Europa Ocidental, dentro das feiras itinerantes que mais à frente vão se tornar feiras mais fixas, formando assim cidades comerciais que também são chamadas de burgos. Então, burguesia vem de burgo, dessas cidades onde o comércio está em grande atividade, tá certo? Essa burguesia ela vai possuir interesses econômicos na centralização deste poder político. Nós temos que lembrar que na sociedade medieval nós temos uma nobreza, que é formada por esses senhores feudais, e que tinham privilégios na sociedade. Não pagavam impostos, recebiam todo o dinheiro que havia, todo os produtos agrícolas iam tudo para essa nobreza feudal, e a burguesia estava só observando e não gostando nada do que estava vendo. Então essa burguesia, esse novo setor social, com interesses econômicos, vai chamar o rei para a conversa. Seu rei, chega aqui, vamos entrar em um acordo. Que acordo? Seguinte, se você padronizar a moeda, os pesos e as medidas, eu vou te apoiar na centralização. Oh, David, mas o que é a padronização monetária? Meu filho, entenda o seguinte, você está tendo a formação de um novo Estado nacional. Você está tendo fronteiras de uma nação para outra, mas não pode ter fronteiras internas. Nós precisamos romper com as fronteiras. Não pode, dentro de uma mesma nação, existirem várias moedas, cada território com a padronização diferente. Então nós precisamos ter uma moeda única. É isso que a burguesia quer deste rei. Ele quer também que a burguesia adote mecanismos protecionistas, ou seja, para proteger os seus interesses econômicos e garantir a expansão das atividades comerciais. Além disso, eles vão solicitar ao rei a adoção de incentivos comerciais que contribuíssem para o enfraquecimento da nobreza feudal. E dentre esses incentivos comerciais está justamente a quebra de privilégios, é isso que eles vão querer, da nobreza feudal. Se o rei vai fazer ou não, mais para frente nós vamos entender. Bom, e esses incentivos comerciais irão gerar o enfraquecimento da nobreza feudal, que em contrapartida vai garantir a supremacia política do rei. Então é necessário enfraquecer esses senhores feudais, que eram cada um dono de seus feudos, nessa política descentralizada, neste poder descentralizado, para que houvesse a ascensão econômica da burguesia e a ascensão ao poder do rei. Quando nós falamos em Estado Nacional, nessa formação dos Estados Nacionais, que vai ali do século XV até o século XVI, dois conceitos são importantes para a gente. O conceito de Estado e o conceito de nação. Bom,
O Estado nós podemos entender como uma instituição separada da sociedade, portadora de direito e das leis. Esse Estado é dotado do direito de uso da força, da violência, para reprimir tudo o que pareça perigoso à sua estrutura política, econômica e social. Entendido? E nação é a reunião de pessoas, geralmente não quer dizer que é uma regra, mas geralmente do mesmo grupo étnico, que fala o mesmo idioma, tá certo? E tem os mesmos costumes, formando assim um povo, uma população, cujos elementos componentes se mantêm unidos pelos hábitos, pelas tradições, pela religião, pela língua e pela consciência nacional. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Bom, a manutenção desse Estado Nacional vai depender de alguns mecanismos que estarão à disposição do rei. O rei, para manter este seu poder ilimitado, este seu poder absoluto, essa sua soberania, ele vai precisar de alguns elementos. Entre esses elementos, nós temos justamente a criação de um exército nacional. Anota aí, viu? O exército nacional ele vai servir para assegurar a ordem pública e a autoridade do governo, tá certo? Então, esse Estado-nação, ele vai criar a sua força armada. Olha aí, a criação das forças armadas, um exército único para defender a nossa nação, para defender os interesses do Estado, para defender os interesses do rei. Também nós teremos leis e justiças unificadas, legislações que estejam aí válidas para todo o território nacional, para toda essa nossa fronteira, e uma justiça pública atuante no território do Estado. Nós também vamos ter a criação de uma burocracia administrativa. Burocracia administrativa essa que permanece até hoje na nossa sociedade. E o que é uma burocracia administrativa, David? Bem, a burocracia administrativa é um corpo de funcionários que, cumprindo as ordens do rei, olha só, eles não fazem porque eles querem, eles fazem sob as ordens do rei, desempenham as tarefas de administração pública. Então, a burocracia é esse grupo de pessoas que estão subordinadas ao monarca para desempenhar, para o auxiliar na administração do Estado, na administração pública. Também nós teremos aí um sistema tributário, um sistema de tributos, ou seja, impostos, taxas, etc., regular e obrigatório, né? Nós vamos ter aí quem que paga esses impostos, e ele servirá justamente para sustentar as despesas do governo e patrocinar a administração pública. E um outro importante elemento do absolutismo, desse Estado nacional, é o idioma nacional. É preciso, quando ouvirmos alguém falando, identificar de onde ele é. Ter uma língua oficial do Estado. Língua essa que transmita as origens, as tradições, os costumes dessa nação e que valorize a cultura, de cada povo, tá certo? Olha aí, destacando para você a cultura de cada povo. Porque dessa maneira vai haver uma identificação entre os membros da sociedade. Então perceba, se nós escutamos alguém falando, por exemplo, espanhol, nós vamos pensar logo que ele veio da Espanha, né? Então esse indivíduo ele tem uma carga cultural, uma carga que identifica qual é a nação dele. Há uma necessidade, portanto, desse elemento de identificação, desse elemento que distingua um indivíduo do outro, de uma nação da outra. Uma pergunta para você, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Você acha que tinha alguém que defendia esse poder absoluto do rei? Quem foi que disse para ele que ele pode ter um poder absoluto? De onde que ele tirou isso? Tem algum sujeito que vai justificar esse poder absoluto? Se você respondeu que sim, você está certíssimo. Nós temos alguns teóricos do absolutismo, entre eles
o Nicolau Maquiavel. A principal obra do Maquiavel é O Príncipe. Eu indico até que você leia, viu? É um livro interessante, que foi publicado em 1532 e defende a necessidade do príncipe de basear suas forças em exércitos próprios. Olha aí um dos elementos do mecanismo do absolutismo. Ele também vai falar na suprema obrigação do governante, que a suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do país que governa, ainda que para isso ele tenha que derramar sangue. Uma frase que resume essa ideia do Maquiavel é: os fins justificam o meio. Como assim, David, os fins justificam o meio? Ora, ele quer dizer o seguinte, ó, com o intuito de se alcançar determinado objetivo, é aceitável tomar qualquer atitude. Então, para se manter no poder, o rei ele pode fazer o que ele quiser, até se for necessário derramar sangue, que se derrame. Portanto, ele tem um poder ilimitado e deve se manter lá e manter o país em segurança. O outro teórico do absolutismo foi o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele vai escrever a sua obra O Leviatã, e esta imagem aqui representa essa ideia de Hobbes, do Leviatã. Aqui nós temos um rei. Como é que você sabe que é um rei? Bom, ele está com a coroa aqui, ó. A coroa é um símbolo do rei. Ele também tem uma espada, que mostra o que? A força, o uso da força que este rei possui. Ele também tem o cetro que é um item que representa o governo, a soberania. Este rei aqui, este grande, gigante rei, ele está a observar o quê? Olha aqui embaixo, ó, uma cidade, ó. Ele está guarnecendo, fazendo a segurança, observando, mantendo em paz a cidade, a sociedade. E você consegue observar aí de que é formado este corpo do rei. Observe que tem várias pessoas, ó. O rei é formado por pessoas. Então, este desenho aqui, esta figura, esta imagem de um Leviatã, formado por indivíduos, por sujeitos, é o definidor do pensamento de Hobbes. Hobbes vai dizer o seguinte: a natureza do homem é má, o homem é mau. Os homens eles são competitivos e egoístas. Em um estado natural, esses homens eles entram em competição e caminham para o caos. Hobbes vai dizer o seguinte, ó, essa aqui é uma frase que resume: o homem é o lobo do homem. Perceba, possa ser que este conteúdo não caia diretamente no seu concurso público, não tenha lá questões diretas sobre isso. Mas entender o pensamento desses teóricos pode te dar subsídio lá na sua redação. Tem um tal de repertório, não é isso, para a sua redação? Então, você saber o que foi que Maquiavel disse, o que foi que Hobbes disse, essa ideia de que o homem ele nasce mal, de que o homem ele é o causador do caos do outro homem, que não há um bem-estar social, que não há uma paz sem alguém que administra a sociedade, né? Ou seja, que haja um contrato social. Olha aí, ó, procurando a sociabilidade, o homem ele vai estabelecer um pacto. Que pacto é esse, David? Ele vai abdicar dos seus direitos em favor do soberano, que vai passar a ter o poder absoluto. Olha aí o poder absoluto, olha Hobbes defendendo. E assim vai surgir o que ele chama de contrato social. Anotou? Entendeu o que é contrato social? Os homens são maus, né? Um homem é o lobo do outro homem. Há um caos total. É necessário ter um rei, é necessário ter um monarca, é necessário ter um indivíduo maior que concentre todos esses poderes. Nós, indivíduos, vamos abdicar, vamos dar nosso direito a este rei para que consigamos viver em paz. A ideia deste contrato ele denota características burguesas, tá? Características burguesas, demonstrando uma visão individualista do homem. O indivíduo
ele pré-existe ao Estado. O indivíduo ele vem antes do Estado. O Estado é formado pelos indivíduos. E este pacto ele busca garantir e manter os interesses dos indivíduos. Então, eu abdico do meu direito em favor do rei, em favor do soberano, para manter os meus interesses, para manter a paz social. Outros dois teóricos é o Jacques Bossuet e o Jean Bodin Bodin, e aí você fala como você quiser, tá bom, meu irmão? Eles vão trazer a ideia da teoria divina dos reis. O que é isso, David? Bom, teoria divina dos reis vai dizer o seguinte, ó, os reis, eles são enviados de Deus na terra para cuidar de assuntos terrestres. Deus não pode vir à terra, não pode se apresentar de forma física para governar, para cuidar dos assuntos. Então, ele dá essa possibilidade, delega essa função aos reis, aos monarcas. E, portanto, ir contra o rei, ir contra a ordem do rei, é um sacrilégio. Nós temos que lembrar que essa sociedade ela é extremamente religiosa, né? E vai acreditar de fato que este rei ele tem um poder divino. Ele tem um poder divino, ele é um enviado de Deus na terra, tá certo? E aí nós temos alguns reis absolutistas, o Henrique VIII, da dinastia Tudor, que vai governar a Inglaterra lá no século XVII. Nós temos a Elizabeth I, da dinastia da Stuart, que será rainha também da Inglaterra no século XVII. O Luís XIV, daqui a pouco eu falo sobre o Luís XIV. Nós temos também o Fernando e a Isabel, que vão governar a Espanha no século XVI. Observe essa imagem. Aí nós temos o Luís XIV, o tão famoso Luís XIV, o rei absolutista, conhecido como o Rei Sol. O Sol não é o maior astro do nosso universo, então ele vai ser revisto e ele vai se achar o maioral dessa Europa, o maioral da França. Ele vai dizer o seguinte, eu sou o Estado sou eu. Então o Luís XIV ele será um grande representante desse Estado absolutista, dessa ideia do que é o absolutismo, em que o monarca ele concentra todo o poder nas mãos dele. Para vermos se ficamos atentos aí, eu trouxe uma questãozinha para vocês da SPSEC de 2018, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Me acompanhe. Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais, em grande parte da Europa. Desse processo resultou o absolutismo monárquico. Tudo isso aí nós já sabemos. Dentre os argumentos usados para se justificar tal condição, havia um que definir o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo, que apresenta o responsável por tal pensamento. Letra A, Thomas Hobbes. Letra B, Immanuel Kant. Letra C, John Locke. Letra D, Jean Leron d'Alembert. E letra E, Jacques Bossuet. E aí, dá uma pausada no vídeo, lê a questão com atenção e responde para mim qual a alternativa correta. E aí, já sabe? Muito bem. Se você me falou que a alternativa correta é a letra C, você errou. A alternativa correta é a letra A, Thomas Hobbes. Lembra lá que Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, que é necessário abdicar da sua individualidade, do seu direito para viver em paz. Então, manutenção da paz, ó, e do progresso. A chave da questão é aqui, ó, manutenção da paz e do progresso é justamente Thomas Hobbes, tá bom? Alternativa correta, letra A, uma questãozinha aí da SpaceX. Bom, nós chegamos ao fim da aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Se restou alguma dúvida, questiona aí na página do Instagram, ou então aqui nos comentários, tá bom? E tenha a seguinte ideia na mente. Você pode não ter chegado onde queria, mas tenha a certeza que hoje você está muito mais perto do que ontem. Até a próxima aula em que falaremos sobre o mercantilismo. Tchau, tchau!